Eu sou Olivia Carvalho Eu sou a Raíza. e esse é o nosso, Pode Psi! o seu podcast de saúde mental. E hoje falaremos sobre um tema que eu acredito que seja do interesse de muita gente, que talvez também, junto ali com o TDAH que a gente falou no episódio anterior, esteja assim, dentro de uma questão de modinha, será? Todo mundo tem? Será? Também? E vamos falar hoje sobre o TEA, que é o transtorno do espectro autista. Então você já começa explicando, Lívia, já para todo mundo entender, por que é transtorno do espectro autista. Raída, você já assistiu Gasparzinho? Já. Quem é o Gasparzinho? Ele é um espectro, um fantasma. Um fantasma. Então, o Gasparzinho, né, é um fantasma e é um espectro. Quando a gente fala de espectro, é justamente isso, é porque não existe uma forma, não existe um único jeito. Então, quando fala de espectro, é algo que está dentro daquele local, como se fosse um fantasma, que a gente não sabe exatamente qual é a forma, né? Então, existem sinais e sintomas do espectro autista, porém, não é uma coisa rígida. Então, as pessoas podem estar dentro desse espectro de diversas maneiras e elas estão ali enquadradas nos sinais e sintomas, mas eles se manifestam de maneira diferente. E é por isso que a gente sempre fala, eu bato ali naquela tecla que cada autista é um autista. Então, não é porque eu atendi uma criança com autismo e eu apliquei uma estratégia com ela que vai funcionar com outras, porque eles terão rigidez cognitivas distintas, eles terão hiperfocos distintos, eles terão sensibilidades sensoriais distintas, eles poderão ter uma inteligência acima da média, eles poderão ter um déficit na inteligência. Enfim, então acho que o espectro é isso, é porque não tem forma. É um fantasma. E todo mundo que está dentro do espectro é autista. Não, é o seguinte, Raíza. Dentro desse espectro, existem características que se enquadram dentro do TEA. Porém, algumas pessoas, elas ficam no limiar, né, desse transtorno do espectro autista e que a gente chama de fenótipo ampliado. Então, por exemplo, muitos pais descobrem que estão dentro do espectro, mas não foram diagnosticados porque não eram sinais e sintomas evidentes na infância. Aí o filho começa a passar por uma averiguação, porque ele tem ali sinais muito Mais presentes, né? Uhum. E aí o pai fala: Nossa, mas ele é tão parecido comigo quando eu era criança. Eu não era assim, mas eu era desse jeito, mais ou menos. Então, ele acaba entendendo que ele estava dentro do espectro, porém não foi diagnosticado, né? E a tendência, gente, a gente sabe que uma das razões para o autismo, né, para ser acometido pelo autismo é justamente a questão genética, Sim, né? a genética é importante. O fator genético, essa questão, se tem, o pai tem, ou a mãe tem, certamente o filho terá ali em algum nível, né? Eu acho Mas isso interessante. E as principais características do TEA, né? Você falou que ele é um transtorno heterogêneo, como a gente sabe, né? Cada pessoa vai trazer ali uma maneira de estar no espectro, mas tem aquelas características que são talvez as principais ou as mais marcantes, né? Uma que me chama muita atenção é a rigidez cognitiva, né? nossa, Aquela essa coisa é assim. ótima. E eu sempre lembro do Sheldon, do Ah, Big Bang Theory, porque esse é o meu lugar. ai, Eu sempre lembro dele, porque esse é o meu lugar. Então ninguém pode sentar no meu lugar. E uhum. se mexem na minha almofada, eu sei que mexeram. E cada dia da semana ele come um cereal diferente. E ele tem que sentar naquele lugar porque a corrente diária isso, porque a TV é aquilo. Então, assim, essa rigidez, o horário para ir no banheiro, eu acho isso tudo assim, muito curioso. E ele traz essa rigidez para as outras relações. Né? Eu acho que a rigidez cognitiva é dos sintomas, sinais e sintomas
do TEA que mais me chamam a atenção, mas quais são as características principais, assim, que a gente consegue observar? A gente tem a gente segue também, os sinais e sintomas dentro dos critérios diagnósticos do autismo. Dentre eles, a gente avalia a questão da comunicação, da linguagem, né. Então, a pessoa ela vai ter ali uma dificuldade em se comunicar, mesmo sendo verbal, essa comunicação fluida, comunicação em turno, ela vai ser afetada de alguma maneira. Esse entendimento de questões subjetivas, ler nas entrelinhas, é Metáforas. isso, ela terá um déficit aí. Também as relações sociais, as habilidades sociais. Então, é como se para ele tudo fosse muito objetivo e simples, né. Eu falo que se todo mundo pensasse como as pessoas com autismo, seria mais fácil, porque para eles: "Ah, eu não quero ir, eu não vou, eu não tenho que explicar por que eu não vou". Então as relações sociais, elas são afetadas em algum nível, tá. E a questão da rigidez cognitiva, hipersensibilidade à luz, a som, seletividade alimentar, ela vai estar presente, pode estar presente, tá, não é uma regra. Também, E tem vários tipos de seletividade sim, alimentar, sim, né? Porque vai ser por textura, por sabor, por cheiro, por várias cor, por cor, são sim. várias, né? A questão dos sons, tem gente que é hipersensível ou hipossensível ao som, a dor, tem algumas crianças, por exemplo, que têm autismo, que não sentem dor, que são hipossensíveis, né. Eu tive uma paciente há um tempo atrás que ela quebrou a perna, ela quebrou o fêmur, Meu que é Deus. um osso, né, grande, e a mãe dela conta que a mãe dela descobriu uma semana depois, porque começou a inchar, porque ela não reclamou, ela não chorou, ela não falou nada, Gente. e aí ela descobriu que a filha dela era hipossensível à dor. Então, tem algumas características assim, e as questões também, voltadas para a gente chama de habilidades sociais, né, Uhum. que é essa relação com as pessoas. Então a gente olha para o tripé, prejuízos na comunicação, prejuízos na interação social e prejuízos nas suas relações. É, Sempre que a gente fala de transtorno, a gente está falando de sofrimento e prejuízo, né? Não, isso, não tem jeito. Isso é muito interessante, né? E a gente tem aí uma onda de adultos sendo diagnosticados. E uma das coisas que o TEA tem de semelhança com o TDAH é que são dois transtornos do neurodesenvolvimento, né? sim. Então, também os primeiros sinais e sintomas têm que aparecer na infância, obrigatoriamente tem que aparecer na infância. E mesmo assim, a gente tem vários adultos sendo diagnosticados, justamente, você trouxe um exemplo excelente, né? Às vezes porque viu que o filho tem, e aí, nossa, mas, né, parece que eu era assim também, Aham, e acaba recebendo esse diagnóstico tardio, que explica também muita coisa, que traz ali um alívio ao mesmo tempo que traz uma inconformidade, sim. uma coisa meio assim de, nossa, se eu soubesse disso antes, talvez teria me tratado melhor, talvez teria, não teria me cobrado tanto, ou talvez teria procurado ajuda antes. O fenótipo ampliado também, ao mesmo tempo que traz essa perspectiva, né, de que: "Nossa, eu era assim, me diag me dia vou ser diagnosticado também", acontece muito o quê? Eu brinco muito no consultório, né, porque os pais, isso aí eu vou falar dos homens mesmo, Uhum. é bem comum. Muitos deles vão, porque a mãe, a esposa meio que Carrega. carrega: "Vai lá, vamos lá que eu tenho que ir com meu filho, não sei o quê". E aí ele começa, na anamnese eu começo: "Ah, como é que é o desenvolvimento do seu filho? Quantos anos ele falou? Nã-nã-nã", aquela coisa que a gente vai Uhum. perguntando desde a gestação, né. Sim. E aí, o pai responde: "Ah, mas eu era desse jeito também". "Ah, aí eu também era assim, desse jeitinho". Aí eu falo: Aí "Olha, eu fica acho que procurando vamos ter, problema. ao invés de um diagnóstico, vamos ter 2". Então, ao mesmo tempo que os pais, tendem a ter se descobrirem autistas após o diagnóstico dos filhos, também atrapalha um pouco, porque como eles também eram E assim, ele aí se e considera normal, e né? passou pela infância, pela Aham. E vida não e morri. não morreu, não morreu, não Não morreu, morri. então acaba que vai afetando ali também o diagnóstico. Lembrando que o diagnóstico precoce,
ele é fundamental. Então, assim, aos primeiros sintomas, dependendo do nível de suporte, aos 18 meses já é possível fazer o diagnóstico de Quanto uma antes criança. intervir, E melhor, né? quanto antes intervir, a gente fala assim que uma criança nível 3 com intervenções adequadas, ela pode mudar para nível 2, chegar até o nível 1, né? Se ela tiver a Uhum. intervenção Intervenção adequada e necessária, tal. adequada, né? Legal isso aí. E você já percebeu, Lívia, se o autismo ele se manifesta diferente nas meninas, nas mulheres, do que nos meninos? Existem estudos que apontam que em meninas, eles quando o autismo acomete meninas, ele é mais severo, tende a ser mais severos. Então, é mais fácil você encontrar meninas, não verbais, mais severas em relação às rigidez cognitiva, às defasagens, do que meninos. Porém, tem uma característica também que eu acho que é uma diferença fundamental, é que em meninas, elas tendem a mascarar os sintomas. Hum, Sim, porque assim, o menino, ele é mais correria, vamos dizer assim, uhum. né? E a menina, ela vai aprendendo desde cedo os padrões sociais, a ser mocinha, né, bonitinha. Então, ela vai aprendendo a mascarar os sintomas. Então, ela vai fazer uma amizadezinha ali, e ela vai crescendo dentro do que a gente chama de masking, né, que é, mascarar os sintomas. Então, ela é mais hábil em mascarar os sintomas do que o menino. O menino, ele não mascara nada, ele vai embora. Então, tem esses estudos, né, que falam sobre essa severidade em meninas, mas também tem essa perspectiva de que as meninas, elas são mais difíceis de diagnosticar quando elas estão dentro do nível 1, nível 2 de suporte, por conta dessa, Do masking. isso. E muitas adultas, né, eu tenho várias pacientes adultas, mães de crianças com autismo, que começaram a perguntar para mim: "Lívia, você acha que é normal isso, assim?" Eu: "Ah, vamos fazer uma avaliação", né. E quando a gente vai avaliar, a gente descobre o autismo e, assim, e o sofrimento da mulher, quando ela tem um diagnóstico de autismo na vida adulta, é terrível, porque ela olha para trás e ela fala: "Como eu sofri", né, Nossa. como foi difícil. O diagnóstico tardio, ele vem com esse peso, né? Dessa sensação de, meu Deus, se eu soubesse disso antes, eu não teria sofrido tanto, ou eu teria lidado de uma forma diferente. Eu acho que talvez tem várias partes que não são legais no diagnóstico tardio, mas eu acho que a que mais me pega assim enquanto profissional é essa. É você vê no olho da pessoa que ela tá pensando isso, de, meu Deus, quantos anos de sofrimento sem entender o porquê que poderiam ter sido evitados. Eu acho que isso me pega assim num lugar. E a mulher, ela é muito cobrada, né, socialmente. O Sim, sim. comportamento feminino Como é que tem. de Ah, a gente viu um vídeo sensacional esses dias, eu lembrei muito de nós duas. ah, Porque a mulher fala assim, ela falando das princesas da Disney, né? uhum. Que a gente cresceu com Ai, as princesas. sim. Como que a princesa ri? Como que a bruxa ri? Gargalhadas. Gente, sempre, a vida inteira, era alguém falando, fala baixo, você fala muito alto. Pra que rir Isso assim? que eu não tô dentro do espectro nem nada disso, né? Imagine se você tá, que daí você ainda tem toda essa dificuldade das habilidades sociais, de manejo social. Então, a gente tem muito essa cobrança, né? Do lugar da mulher, como a gente tem que se comportar. E eu Sim. imagino que o dia a dia de uma pessoa com autismo seja um desafio constante, né? A gente Sim. vivendo numa sociedade onde quando tem barulho é muito barulho, quando tem gente é muita gente, muitas expectativas, tem que conversar com pessoas, tem que desenvolver essas habilidades sociais. Eu acho que. Olha, eu acho assim que assim, eu trabalho muito com crianças, então o meu trabalho com adultos é mais na parte do diagnóstico, né? Então eu faço só a avaliação e encaminho, né? Então eu não fico com esse adulto para poder entender o funcionamento dele socialmente falando. Mas com crianças, eu vejo assim como é difícil, porque para elas faz muito sentido as coisas, a vivência delas faz muito sentido para elas, Uhum. e a gente não está pronto para lidar com algumas situações. Então, Sim. assim, com a previsibilidade, por exemplo, né? Uhum.
Então, tem criança e a gente tá acostumado, assim, a pegar: "Não, dá essa aqui, Raíssa, deixa eu pegar aqui, ó, vamos guardar". É, Não é é. normal, assim, a gente fazer essas coisas, assim, e não é porque a gente, quer fazer o mal para o Não, outro, você só tá né, que é: agilizando, "Vamos né. ali resolver não sei o quê, tá, anda logo". Não, e a criança tem que dar previsibilidade para ela. Então, assim, um toque que você dá, eh, de um jeito que aquela pessoa não gosta, isso fica fixado, né, então para ela viver numa sociedade de pessoas típicas, sendo uma pessoa atípica, é muito complicado. Então, a hipersensibilidade sensorial, às vezes, ela não vai ser, entendida. Uhum. Então, é aquela história assim: "Deixa sem comer, quero ver se tiver com fome", se não come. Gente, vai morrer de E fome, não vai porque ele comer. não vai comer. Né, eu sempre falo que, a seletividade alimentar é um dos maiores desafios, eu acho, É. para a mãe, né, que a gente tem uma sociedade que a gente é acostumado ao quê? Criança tem que comer, rapar o prato, Isso. né. E aquela criança que só come arroz branco, como é que você vai Se fazer? tiver alguma coisinha diferente, uma Não cor, um vai negócio, não vai comer. comer. E não é porque a pessoa é chata, porque a pessoa e aí ela começa a ser vista como chata, como: "Nossa, mas que frescura, que isso, que aquilo", né. E a gente tem que pensar que isso vai gerar um sofrimento, Sim. né, na pra eles de uma maneira, eh, enorme. Eu nunca me esqueço de uma sessão com uma criança, assim que eu comecei a atender autistas, né, a sessão ela tem a duração, e aí eu não planejei muito a duração, e aí quando faltava 5 minutos, eu falei: "Nossa, eu preciso encerrar a sessão com a criança", e a sala estava, assim, virada, e uma das coisas que eu faço, as crianças têm que ajudar a guardar, né, Uhum. então dentro da aba a gente faz todas essas questões. E aí eu, para agilizar, eu simplesmente comecei a juntar tudo ali, colocar no pote e: "Vamos me ajudar, vamos me ajudar". Quando eu olhei, ele estava chorando, gritando muito, porque eu tinha guardado as coisas, assim, no meio para ele, eu destruí o mundo dele naquele momento, Nossa. porque eu não dei previsibilidade para ele, então eu tinha que ter falado assim: "Olha, agora nós vamos Guardar. guardar, Uhum. então vamos tem como brinca aqui, coloca essa pecinha aqui e depois a gente continua depois a gente vai guardar". Não, eu simplesmente fui guardar porque eu fui na minha perspectiva, na minha visão de mundo, e a pessoa com autismo, ela tem uma visão de mundo diferente da minha. É, e não é difícil a gente fazer isso, né? Enquanto adulto, é aquela coisa de quando terminar o seu desenho, a gente vai tomar banho e daí você vai jantar e depois você vai dormir. Ah, mas Uhum, eu tenho que avisar a criança de tudo? Gente, é um ser humano, né? Você não, você gostaria de ser avisado, não gostaria de ser avisado? E eu acho que no adulto a gente vê isso diferente, porque daí o adulto ele já programa na cabeça dele, ele cria a previsibilidade na cabeça dele. E aham, se alguma coisa quebra essa previsibilidade, nossa, demora ali um tempinho para voltar uma regulação ali, desregula emocionalmente mesmo, assim, da pessoa ficar, não sei o que eu faço agora, não sei para onde eu vou agora, porque aham. desmontou a minha programação, então eu não sei o que fazer. Aquela questão, de como é que chama quando a gente vai fazer algo sem planejar? Improviso? Improviso, muito difícil. Não é mas existem pessoas por isso que eu falei, é um espectro, né. Sim, Então tem pessoas nem todo que vão mundo. embora, Aham. mas a maioria deles tem essa rigidez e para eles organizam na mente deles Uhum. tudo, e tem que estar tudo respondido, todas as lacunas têm que estar preenchidas. Então, um evento social vai exigir Exige. que eles Nossa, organize ali na mente dele tudo que vai acontecer, então ele catastrofiza tudo, tudo. ele tem que ter solução para todas as catástrofes que Uhum. vão Ele é aquela pessoa acontecer. que vai chegar e ele vai saber onde é cada saída de emergência. Exatamente, então ele precisa responder dentro da mente dele para poder então isso, é para nós, para as pessoas típicas, pode ser algo bobo, mas Uhum. para eles é muito importante. É, e o TEA tem assim, a mãozinha dada ali com a ansiedade social, né? Justamente porque ele tem que treinar essas habilidades sociais, que é uma coisa ali que
quase como se viesse faltando, né? Uma coisa que precisa ser treinada, né? De uma forma. Todo mundo precisa aprender, a gente não nasce sabendo habilidades sociais, mas tem, quem não está dentro do espectro tem uma facilidade maior de compreender esses fenômenos sociais. E a ansiedade social ela fica ali junto e ela ajuda nesse lugar de preciso preencher essas lacunas. Então, quantas pessoas vão ser, quanto tempo vai durar, o que vai acontecer, sobre o que vamos conversar, o que vamos comer, vai ter bebida, vai ter lugar para sentar, e aqui você tem uma lista infinita de perguntas, Uhum. né, para a gente entender e lidar que essa pessoa precisa do mínimo de previsibilidade, ao mesmo tempo que ela tem que trabalhar em terapia ali a flexibilidade psicológica Exatamente. dela, a flexibilidade cognitiva para lidar com isso. Porque a gente também tem que ensinar essa criança, igual uma coisa que eu sempre falo para os pais, a criança vai se desregular. Uhum. Vez ou outra vai acontecer a desregulação, Vai. não tem como ela não se desregular. Mas ela vai ter que aprender a criar mecanismos dela para conseguir lidar com essa desregulação. Então, uma coisa que eu falo, que eu acho que é importante a gente ponderar, é que muitas vezes essa rigidez cognitiva, essa dificuldade de comunicação, essa dificuldade de se relacionar é confundida com falta de amor, falta de empatia, falta de interesse, e na verdade não é. Então, assim, eu já ouvi, né, de Uhum. médicos dizendo que autistas não amam, Meu Deus, que absurdo! que não amam. E, pelo contrário, eles amam, mas o amor para eles é um amor lógico, que eles organizam o amor na mente deles e que para eles amarem, eles não precisam dessas questões sociais que são Sim, são socialmente colocadas aceitas, não é que são exatamente, necessárias, né? isso. Então, eu te amo, mas eu não preciso ficar te falando todo dia que eu te amo, eu não preciso de ficar, né? Então, o fato de eu estar aqui com você, de eu ser, eu te amo, né? Então, até o Sheldon, ele cresce, Sheldon, aí ele cresce, aí tem uma cena, né, que ele tá com a namorada, aí. que ela fala algumas coisas, aí ele fala assim: "Ai, mas você não me perguntou", né? Ela queria que ele fizesse algo, Aham. aquela coisa bem Mas você de não me pediu, você não você me não me pediu, você não me perguntou. perguntou, eu tô, né? E tem até Uhum. uma cena também que o menino pergunta pra ele: "Você poderia abrir a porta porque alguém tocou a campainha?" Aí ele fala: "Sim", mas ele continua no computador. Sim. Aí a pessoa fala assim: "Mas você poderia abrir a porta?" Ele: "Sim". "Então por que você não abre a porta?" "Ué, você perguntou se eu poderia abrir, eu disse que eu poderia abrir, mas você não me pediu para abrir". Você não falou, Então, vai lá e eles abre são a porta. literais, Muito literais. literais, mas nem todo mundo também, eles aprendem também com a convivência, assim como qualquer pessoa aprende as questões sociais, os Uhum. padrões, essas coisas, eles também aprendem Eles só vão e ter talvez vão uma dificuldade maior, principalmente isso, nas emoções sociais. Né, exatamente, interpretar, eles têm uma dificuldade assim, interpretar as próprias emoções, mas principalmente as emoções das outras pessoas. Então, assim, às vezes a gente olha para o rosto da pessoa e a gente sabe se ela tá triste, se ela tá feliz, se ela tá apreensiva, se ela tá ansiosa, e eles vão ter uma dificuldade maior aí nessa identificação das emoções sociais. Né, que é uma coisa interessante também, que também pode ser interpretada como falta de interesse, como falta de empatia, e não é. Então a gente tem exatamente. que, né, entender essa parte também. Olivia, o TEA ele tem 3 níveis de suporte. O que são esses níveis de suporte? Por que é dividido desse jeito? Antes, o TEA ele era classificado em leve, moderado e severo, Aham. né? Porém, esse termo ele caiu por conta de se relacionar a uma leveza, a severidade, quando na verdade não é isso. Então, hoje em dia, nós trabalhamos com níveis de suporte. Temos nível um, nível 2 e nível 3. E como o próprio nome diz, é o nível de suporte que aquela pessoa precisa para realizar ações do seu dia a dia. Então, quanto mais suporte ela precisa, mas ela está naquele nível 3. Então, assim, por exemplo, uma criança nível 3, geralmente uma criança não verbal, porque a comunicação, a verbalização, ela facilita a sua vida, né? Ela Então, facilita o suporte, né? se você é não verbal, você vai ter dificuldades em todas as suas relações sociais para fazer o básico, né? Uhum. Então, tá no nível 3 de suporte. Já o nível 2, que tem um nível de suporte menor,
porém ainda aquela pessoa não é tão funcional. Uhum. Então ela precisa tem dificuldades em coisas simples, né. E o nível um é aquele autista que geralmente ele consegue, realizar ações do seu dia a dia de maneira funcional, autônoma e tranquila. Ela é verbal, consegue verbalizar, expressar o que quer, o que não quer, e precisa de pouco suporte. Mas os 3 precisam de terapia, os 3 precisam de acompanhamento. Talvez o nível 3 vai precisar de medicamento, mas não é um medicamento para o autismo, não existe medicamento para o autismo, tá. Não vou na farmácia e falar assim: "Me dá um remédio para autismo", não, não tem. Existe medicamento para os sintomas. Então, às vezes, para dormir, para controlar a agressividade, a autoagressão, a heteroagressão. Enfim, então, independente do nível de suporte, não tem um mais fácil ou mais difícil. Quando a gente fala bem assim, "Ai, meu filho é autista, mas ele é leve", né, levinho, gente, não é leve para ninguém. O autismo nível um de suporte, ele vai ser funcional, mas ele terá as limitações e as Sofrimento e dificuldades, prejuízo. sofrimentos, prejuízos, não tem jeito, tá. Então, quanto mais auxílio eu preciso, mais suporte eu estou. E eu posso pular de um nível 3 para o nível 2, né. Tem até uma moça, uma médica com autismo que eu sigo, que ela estava no nível um e mudou para o nível 2 porque ela foi ficando, com a sobrecarga de trabalho, ela foi ficando com mais dificuldades em realizar atividades corriqueiras, por exemplo, trocar absorvente. Nossa. Ela não conseguia, ela se perdia, ela esquecia, enfim, tinha sensibilidade, então ela mudou para o nível 2 de suporte. Então, você consegue passar. Então, quanto mais terapia, quanto mais intervenção, quanto mais auxílio, você mais funcional você será. Então, se a pessoa está no nível um de autismo, ela pode chegar a não ser mais autista, então? Não. Ah, Você não consegue sair do espectro. ok. Você continua com dentro do espectro, porém com mais funcionalidade, Uhum. né. E assim, você consegue, ter relações mais funcionais, você consegue ter, percepções mais tranquilas do mundo, mas você vai continuar dentro daquele espectro. Não tem cura. Autismo não tem cura, Nem transtorno mental tem cura. né, mas tem tratamento. Sim, todos eles têm tratamento. E eu acho que essa é a parte fundamental de tudo que a gente falar nesse podcast aqui, a gente vai acabar batendo nesse ponto. O quanto o tratamento e acompanhamento psicológico são fundamentais para pessoas que, principalmente para pessoas que têm transtorno, não é só para pessoas sem transtorno, mas principalmente para quem tem o transtorno. Então, no caso do TEA, como a Lívia falou, não tem uma medicação para o autismo. Para alguns sinais e sintomas e para alguns casos vai ter ali uma medicação que ajude, mas o que realmente vai ajudar essa pessoa a viver com menos prejuízo e menos sofrimento vai ser o acompanhamento psicológico, não tem jeito. Sim. E o diagnóstico, né, quanto mais cedo, como você falou, melhor. E aí, quem teve diagnóstico na vida adulta, ele tem aqui um trabalhinho a mais, porque já tem alguma rigidez que já está bem rígida A mesmo, gente né? a gente chama de barreiras, né. Ele Aham, já criou barreiras comportamentais e com certeza. acontece, tá, gente. Crianças, é igual tem situações, né, que a criança pode fazer terapia o resto da vida, Uhum. que ela não vai conseguir evoluir dentro daquela situação, que ela Sim, vai criando barreiras. Então, por isso que quanto mais demora para procurar ajuda, mais barreiras vão se criando. Então, quando a pessoa é adulta, ela já embarreirou muitas com coisas, né, certeza. então cristalizou ali, mas ela vai poder ali ressignificar. O sofrimento vai continuar, enfim, mas assim, eu acho que esse olhar para si mesmo, acolher, né, entender e aceitar e aprender a lidar. Então, eu tinha uma moça que eu fiz avaliação nela, que ela me disse assim, que ela quando ela ia para as relações sociais, né, a bateria social dela acabava e ela precisava voltar para casa e ela tinha a estratégia dela, que era entrar dentro do quarto, apagar a luz e ficar quietinha. Uhum. Então ela vai criando estratégias, né, então assim, para poder ser funcional Sim. dentro daquilo que é esperado, mas a terapia vai ajudar, assim, a um dia dela dizer assim: "Não, hoje eu não quero ir para
para essa festa. Isso, e também às vezes a pessoa não conseguiu ainda encontrar essas estratégias, na terapia justamente a gente vai ajudar tanto crianças quanto adultos Sim. a encontrarem essas estratégias, né, que vão ajudar a pessoa a se regular emocionalmente, a entender o que é a sobrecarga sensorial, a entender quando que você está ficando sobrecarregado para você não deixar chegar lá, né? Então a Uhum. gente consegue ajudar essas pessoas na terapia a entenderem tudo isso. E essa é uma parte muito importante, porque assim, se a pessoa tiver numa sobrecarga sensorial, ela vai ter uma desregulação emocional, e isso pode significar várias coisas, dependendo da pessoa, dependendo de tudo, né? Uhum. E é sempre interessante a gente lembrar que autistas, assim como todas as outras pessoas, são seres humanos únicos, diferentes, com Exatamente. características próprias. E que a pessoa não é o transtorno. O transtorno faz parte de quem a pessoa é, mas não é a pessoa como um todo. Então a gente não pode resumir ninguém a um diagnóstico, a um transtorno, porque não é justo, né? Com a complexidade que é ser um ser humano, com a complexidade que é a nossa personalidade, a gente querer reduzir essa pessoa a um diagnóstico. Sem contar que o autismo não anda sozinho, né? Então, ele sempre tem uma comorbidade, ele sempre vai vir acompanhado de um outro transtorno, que também vai gerar prejuízo para essa criança, para esse adulto. Então, assim, a gente não tem como olhar para o autismo de maneira simples, não tem Sim. como, não há uma intervenção, não há uma maneira de lidar com isso de Não tem maneira o pozinho simples, de não tem. pergaminho. Não existe um exame de imagem, não existe um exame de sangue, Eu acho que isso é muito importante. não existe nada que vá vir, assim, escrito positivo para autismo, Uhum. né? O autismo muitas vezes ele vem encoberto de outras coisas, então Sim. ele vai vir acompanhado. Eu falo que o autismo não anda sozinho, ele sempre tem ali um TOD, que é um transtorno opositor desafiador quando é na infância, ele tem um TDAH, Uhum. ele Ansiedade tem uma ansiedade social. social, ele tem, enfim, uma depressão, ele Sim. vai vir ali acompanhado de outras coisas que às vezes mascaram os sintomas. Então eu preciso Uhum. sempre olhar para o indivíduo. Então, Exatamente. eu tenho ali 10 pacientes autistas, cada um é de um jeito. Eu não Uhum. consigo trabalhar a mesma coisa com os 10, eu não consigo lidar da mesma maneira com os 10. E a gente sabe que nas escolas, por exemplo, tem ali numa sala de aula 2, 3 autistas, né? Diferentes, em níveis de suporte Sim. diferentes. Então, é muito complicado olhar para isso. A gente talvez teria que ficar aqui horas e horas e horas falando nesse podcast sobre o autismo, porque ele não é fácil, mas eu acho que o principal o autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento que ele causa prejuízos para essa pessoa. Quanto mais precoce for o diagnóstico, melhor a Melhor. intervenção, melhor os resultados. É possível, sim, melhorar significativamente a vida desse indivíduo com a intervenção necessária, que às vezes e é um trabalho multiprofissional, não é só o psicólogo que vai ajudar, é o neurologista, o psicólogo, o TO, o fonoaudiólogo, o Fisioterapeuta. fisioterapeuta. Então, assim, é importante seguir a orientação médica, né? Seguir a prescrição médica. Então, geralmente, os médicos eles já têm ali as indicações de terapia. Ao mesmo tempo, é importante também permitir que a criança seja criança e não encher a vida dela de terapia Né? e não deixar que ela tenha tempo ali para poder brincar, ser criança e viver. E eu acho que o trabalho ele é compartilhado, né? Todo mundo junto e trabalhando em prol de melhorar a vida desse indivíduo. Como sempre, o tratamento ele não é único e exclusivo da pessoa, precisa da participação de todo mundo que está em volta, né? Então, se é criança, precisa da participação dos pais, da escola. Se é adulto, precisa da participação dessa família que está ali, marido, esposa, filhos, precisa da participação de todo mundo para que a coisa ande redondinha. É, e nem sempre vai ser redondinha. Ande do jeito que Anda do jeito que dá. vai dar pra andar. Às vezes vai ser quadradinho, às vezes vai ser Um ovalzinho, um triangulozinho. triângulozinho, mas é isso, assim, eu acho que só de você
da gente estar aqui falando sobre isso, eu acho que já é um avanço, Ah, né, com certeza. de entender que vacinas não causam autismo, Não, Tilenol não causa autismo, não. que, o autismo ele tem, fatores N fatores que vão ser Ele é estudados e multifatorial, gente, exatamente. multifatorial. Então e que não muda a essência daquele indivíduo, não muda aquilo que deve ser feito para ele. Então, independente se foi um fator genético, se foi que a criança nasceu prematura, a criança tem pais autistas ou enfim, eu acho que a intervenção ela deve acontecer em todo lugar. E que quanto melhor você olha para esse indivíduo, melhor você consegue enxergá-lo, Verdade. né? Porque a gente só eu sempre falo, eu sempre me corrijo, né, que eu não falo crianças autistas, são crianças com autismo, porque elas são crianças, são indivíduos, sujeitos únicos e ali em construção, que têm ali Esse transtorno. um transtorno. Você quer finalizar? Então, Raíza, nossa, foi muito bom esse terceiro episódio, né? Eu acho que a gente tá ali construindo um caminho bem bacana na psicologia, né? Unindo aí essa perspectiva de adultos e crianças e levando a psicologia para todo mundo, né? E aqui eu queria finalizar esse episódio de hoje agradecendo mais uma vez por esse momento, né? Que é sempre muito bom estar aqui, agradecendo a nossa equipe maravilhosa que tá sempre ali por trás das câmeras, fazendo a gente rir bastante também, Sim, as nossas cacaiadas. as nossas cacaiadas. E dizer assim que temos, né, no nosso quarto episódio, temos muita coisa boa por aí, né? Assim, não vamos Sempre soltar teremos. spoilers. Se vocês quiserem spoilers, vão ter que ficar de olho no nosso Instagram do PodPsi. Não deixe de seguir, @PodPsi no Instagram. E a Raíza. É Raíza? O seu Instagram? Raíza Marcolipse. Raíza Buguei. Marcolin e o meu liviacarvalho.psi. E fiquem de olho aí que temos muita coisa boa por aí. Até o próximo, gente. Tchauzinho. Tchau!